Brasil, bem-vindo ao meu canal. Estamos aí recomeçando do recomeço. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive no resort La Casa Digital do Pablo Marçal. Mas para vocês entenderem o que aconteceu lá, eu precisei dar um resumão na minha história e que acabou ficando com mais de 1 hora. Caso você queira saber só o que aconteceu no resort, você pula esse vídeo, pula o vídeo 2 e vai para o vídeo 3. Caso você queira saber todo o contexto, você vai ter que assistir os 3 vídeos. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única na sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma depois que você assistir tudo que eu tenho para contar para vocês. Bom, eu tava na minha cama de pijama e era tudo que eu precisava fazer porque a glória era muito grande e se eu passasse mais 1 minuto eu não conseguiria fazer. Então vamos comigo? Roda a vinheta! Eu sou a Jaque da Jaque Cake Designer. Temos uma empresa aqui em Pouso Alegre. Tô com a cara toda inchada, gente. Olha pra aí. De tanto que eu chorei, sem maquiagem aqui, lisa, tá? Do jeito que eu vim pro mundo. Meu quarto tá sendo refeito aí. Mas enquanto isso não acontece, não é isso que vai me impedir de falar com vocês. Foi tudo muito lindo. Eu quero contar pra vocês aqui as experiências fortes que nós tivemos. Quero ler um versículo pra vocês. E como não tem como eu contar pra cada um que tá querendo saber, então eu vou fazer esse vídeo. Que aí eu já consigo contar pra todo mundo, certo? Pra quem não sabe, voltou. Tá travando. Torcer pra internet chegar até o final aqui. E nós estamos no pior ano, né? Onde derramamos lágrima, suor, sangue e gordura. E foi muito engraçado ontem porque nós fizemos muito exercício físico. E aí já tinha ido suor, já tinha ido gordura, já tinha ido muito choro. E aconteceu algo surreal que eu quero contar pra vocês. E no final uma pessoa virou pra mim e disse assim: já que sua perna tá cortada. Eu não tinha visto o corte, né, que aconteceu atrás aqui na minha perna. E aí disseram: já que sua perna tá cortada. E eu falei: glória a Deus, agora completou os 4, né? Faltava o sangue. E aí a pessoa riu demais, porque a pessoa falou: já que eu te testei, tu de fato não é normal. Pra quem não me conhece, pra quem vai assistir esse vídeo e não me conhece, gente, eu tô sentindo o peso da glória de Deus, assim, de uma maneira tão forte que não deu tempo nem de, tipo, fazer qualquer outra coisa que não fosse vir aqui gravar pra vocês antes que eu perca aí a frequência de lembrar de tudo que aconteceu. Eu tô sem voz, vocês aguentam tudo aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar você, vai impactar sua vida, sua família. E a todos que esse vídeo chegar, com certeza Deus vai fazer algo diferente. Ai, foi muita glória. Tem sido muita glória, vai ser muita glória e vai só aumentar essa glória, né? Então eu vou deixar aqui pra vocês, ó, um versículo. Vamos ler uma palavra aqui. Que diz: se puder abrir aí, tá em Efésios, né? Gálatas, Efésios 6. Apenas um versículo. Tô com a Bíblia de estudo meu, que eu não tenho tanta intimidade com ela. É a do pregador, que eu ganhei agora há pouco e ainda não sei mexer muito bem nela. E ela tem muito estudo, daí confunde pra achar, achei. Efésios 6. Efésios 6:17 apenas, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E esse capacete da salvação, que eu vejo muitas vezes aqui, quando a gente precisa blindar a nossa mente, a nossa cabeça. E é sobre isso, né, que aconteceu ontem, esse programa
É para você viver 10 anos em um ano, para que você tire aí do atraso tudo que você perdeu na sua vida, todo o tempo que foi perdido e conseguir comprimir aí e conseguir expandir a sua cabeça, dar um boom na sua cabeça que você teria que estudar durante 10 anos e você conseguir fazer isso tudo em um ano. Recuperar seu exercício, recuperar sua mente, seu corpo e trabalhar nas 3 esferas, que é espírito, alma e corpo. E a gente vem lutando com isso, né? E quando nós entramos nesse movimento, né, de 10 em 1, programa 10 em 1, com o Pablo Marçal, janeiro tranquilo, tudo. Cada semana a gente lê um livro, a gente vê um documentário. Todos os dias tem uma missão para fazer e eu confesso para vocês que, por mais simples que pareçam, você começa a perceber que esse crescimento tem que ser diário e tem que ser de fé em fé e de glória em glória. E que quando você ignora uma, duas, três missões, quando chega na 4ª missão, por exemplo, e você vai fazer as 4, elas ficam pesadas. E aí você não faz com tanto afinco, entendeu? Com tanta força. Por quê? Porque aquela missão para aquele dia, tranquilo fazer. Mas quando você acumula, como que eu posso dizer? Passa a ser pesado. E às vezes a gente faz alguma coisa, uma coisa pequena, e a gente pensa que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí se você não faz, porque você despreza, porque é pequeno, quando chegar no 4º dia, 5º dia, 6º dia, 1 mês, 2 meses, você já não consegue mais fazer tudo aquilo que você tinha que fazer naquele dia e passa a ser pesado. Então, acho que essa questão de desprezar o pequeno, de desprezar o pouco, é muito triste porque a gente acha que isso não vai fazer diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, porque aquilo que você tem que resolver hoje tem que ser resolvido hoje, não tem que deixar para amanhã, entendeu? E essa questão de deixar para amanhã é o que faz o peso vir nas nossas costas e a gente não consegue mais performar do jeito que Deus preparou pra gente fazer, né? Mas, enfim, para quem não sabe, nós já quebramos aí 4 vezes e não foi uma questão de tipo assim, quebrei porque eu lutei muito e porque aconteceu uma crise ou porque eu não tive oportunidade de maneira nenhuma. Até as 3 primeiras vezes, né, eu posso dizer que foram tentativas e que a gente aprendeu bastante, mas eu não sabia disso, eu não sabia que eu estava aprendendo. Na minha cabeça eu era esse fracasso, eu era essa desgraça, eu era esse problema. Mas aí na 4ª vez, quando a gente se levantou, deu muito certo, né? Eu fui campeã de reality show na confeitaria, eu faço bolos desde os 9 anos de idade, aí quando minha mãe perdeu tudo, perdeu o emprego e ela era bancária e meu pai também ganhava muito bem, ele era representante de venda. E meu pai virou alcoólatra, começou a beber muito e perdeu tudo, minha mãe também. E aí ela teve que ir para a cozinha. Ela tentou entregar currículo em muitos lugares e naquela época eram aquelas pastas pesadas. E ela era concursada, gente, muito inteligente, fazia tudo que ela fazia prova, ela passava. Mas Deus não queria, né? Ela tinha clamado por Deus e ela estava afastada do Evangelho, afastada de Cristo. E Deus permitiu todo esse momento aí para que ela pudesse voltar para Jesus. E ela não sabia nem fritar um ovo, porque a única coisa que ela fez na infância toda foi estudar. E aí o que aconteceu? Ela entrou na cozinha, né? Falou, vou mexer com comida, porque aí ninguém passa fome. Na cabeça dela. E quando eu via minha mãe na cozinha, eu me apaixonava, né, pelo detalhe, por ver aquela clara virando um marshmallow, e eu achava muito, muito encantador tudo aquilo. Mas eu tinha um problema também, né? Eu cresci muito, que eu achava que era um problema, mas hoje eu sei que é tudo plano de Deus, foi Deus que me desenhou praticamente. Mas eu tinha esse problema porque eu sofria demais, as pessoas me xingavam, as pessoas botavam apelido em mim, e foi uma fase muito ruim. Eu não encaixava no meio das crianças, sempre muito grande, e as pessoas me confundiam com alguém que estava cuidando de alguma criança, de tão grande que eu era. E aí, como eu não me encontrava em lugar nenhum, né? Eu me encontrei dentro da cozinha, era como se fosse uma fuga, né? Uma cozinha de ficar ali com a minha mãe, porque nem os amigos, tipo, por crescer, a galera batendo tanto, eu fui criando uma casca, assim, e tipo assim, eu não era uma pessoa legal, entendeu? Então, eu, tipo, onde eu tava, eu causava situações. E aí também eu fui proibida de me defender, né? Minha mãe ficava na minha cabeça assim, que eu não podia bater em ninguém, porque eu sempre fui maior do que todo mundo.
Então acabou que eu não criei essa defesa e eu apanhava das crianças e eu não podia bater porque eu era grande, como é que diz? Era desvantagem, né? E aí eu cresci tipo assim, uma lesa. E aí até Deus fazer um plano grande na minha vida de me levar no basquete, eu sempre quis muito Jesus, porque minha mãe, depois que ela voltou para Jesus e ela começou a viver, né, andar no deserto para conhecer esse Deus, minha mãe conversava com Deus assim, com muita facilidade, do jeito que eu converso com uma pessoa assim, minha mãe conversava com Deus e ela passou a ter uma intimidade muito grande com Deus e tudo que ela falava com Deus acontecia, tudo que ela pedia, Deus dava e tudo que era um diálogo assim muito assustador e eu cresci nesse ambiente de ver minha mãe, de ver Deus prover as coisas na minha casa e de ver minha mãe com tanta intimidade com Deus assim. E eu sempre quis Deus, né? Eu ia para a igreja e eu queria estar ali com Deus, eu queria mais. Eu ficava perguntando para Deus, né? Também quero falar com o Senhor como minha mãe fala, eu quero que o Senhor me escute como minha mãe fala. E aí eu me encontrava, tentava me encontrar no teatro da igreja, na dança, no que tivesse na igreja eu queria, coral eu queria, mas não cabia, né? Nada me cabia, nada me já que não deu pra botar você na dança, já que mas não deu pra você ir pro teatro, já que mas não deu pra. E não dava, e não dava. E eu também era uma pessoa insuportável, né? Tipo, não entendia muito esse processo. Até que um dia o meu pastor me chamou no gabinete e disse que eu tinha que jogar basquete. Eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu, eu querendo morar aqui na casa do Senhor e as pessoas mandarem eu jogar basquete. Qual é a lógica disso? Eu já tinha, quando isso aconteceu, eu já tinha uns 15 anos e, tipo, pra você ser o melhor num esporte, você tem que começar muito cedo. E você tem que treinar muito, entendeu? Pra você poder se destacar. Então, eu nunca quis ser mais uma. Então, tipo, entrar tarde no esporte pra quê? Se eu não vou me destacar. Mas tá, tudo bem. Eu fiquei nesse período de confusão na minha cabeça. Eu ficava dentro da cozinha com a minha mãe. E aí, forçando tanto ela, com 9 anos, ela deixou eu confeitar o primeiro bolo. E eu lembro que foi muito surreal. E teve uma fase que ela foi aos poucos, né, adquirindo cliente e tudo, mas a minha mãe não sabia ganhar dinheiro, vendia tudo muito barato, mas dava pra gente ir comendo ali, vivendo, sobrevivendo, e depois muita briga com meu pai. Foram situações assim que hoje eu entendo que era necessário tudo isso e que Deus me escolheu e que, sabe, tudo tinha um propósito na minha vida. E aí eu só sei que, para eu chegar no assunto, né, para vocês poderem entender o contexto do que aconteceu ontem, eu preciso dar essa pincelada na história. E aí eu me encontrei ali. Com 12 anos eu já assumi a parte artística, eu amava desenhar e eu ficava desenhando. Eu não suportava estudar, né? Eu ia pra escola assim, forçado. E com uns 15 anos eu fui forçada a jogar, né? Deus usou uma amiga minha pra, tipo, já que meu sonho é jogar e vai ter um peneirão de basquete lá no Esporte Recife. Você não pode ir comigo. Nossa, mas eu não suporto basquete. Esse esporte de doido que as pessoas correm para tentar colocar a bola dentro de um buraquinho pequeno, não vai, que não entra. Então, de fato, o basquete é uma das profissões mais difíceis. E ela me levou até lá e eu falei, tá bom, então eu vou fazer vôlei em vez de fazer basquete, né? E aí, chegou lá, tinha muita gente na quadra de vôlei, tinha pouquíssimas pessoas na quadra de basquete. E depois eu conto com detalhe tudo que eu vivi ali dentro. Eu só sei que eu comecei a treinar. E por causa dela, né? Ela pediu tanto que eu comecei a treinar com ela. Acabou que ela saiu do basquete e eu continuei. Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Eu não sabia que o pessoal que estava me treinando tinha se reunido para conseguir, para eu ser uma promessa. E como me treinar para eu recuperar todo o período da infância que eu não treinei, entendeu? Então, para isso, eu teria que treinar tudo que eu não treinei. Então, meu corpo não ia suportar, né? Deu luxação aqui de tanto arremessar para poder conseguir fazer o molde, automatizar o molde do arremesso. E as minhas pernas não suportavam, eu não suportava correr, e era tudo um processo e eu tinha que me esforçar demais. E tudo era muito mais difícil para mim, porque a criança, quando ela vem treinando, já é muito mais fácil. E passava dias que tinha que botar as pernas dentro da água gelada, depois água quente, fazendo contraste para poder suportar a pressão. E hoje eu entendo o que é 10 em 1, né? Quando eu recebi a proposta do programa 10 em 1, eu falei, meu, mesma coisa que eu treinar tudo que eu não treinei, eu treinar durante um ano, né? Depois de um ano eu fui convocada para a seleção pernambucana e dali em diante eu fui vista e aconteceu muita coisa e fui jogar no Vasco. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que, tipo assim, eu fiz doces a minha infância, né, inteira. E Deus já tinha um propósito em relação a isso, eu não sabia.
Então, teve até uma vez que faltou tudo lá em casa, né? Não tinha o que comer. E aí minha mãe falou assim pra mim, olha os cachorros. E minha mãe falou assim pra mim, filha, vai na vizinha e pede R$ 5. Não fala pra que é, que a gente vai comprar pão. Amanhã, quando eu entregar a encomenda, eu pago ela. E aí eu falei assim, né? Eu lembro que nessa época eu brinquei com a minha mãe, mas a senhora não fala com Deus? Por que a senhora não pede pra Deus? E aí eu, criança, né, gente, não entendia. Até que entendo agora, né? De tanto ver ela falar, eu acho que pra mim era assim, entendeu? Porque eu entendi isso desde criança. Por que a senhora não fala com Deus, então, para ele trazer R$ 5 ou para ele trazer o pão? E ela, menina, para de graça, menina. Vai-te embora buscar esses R$ 5. Eu digo, não, para que pedir? A palavra de Deus não diz que se a gente for fiel a Deus, ele abre as portas, ele supre a nossa necessidade. E quando eu disse isso, eu lembro que eu fui na cozinha e tinha açúcar lá, né? E aí eu fiz. Não, acho que não foi nesse dia não, dos R$ 5 para pedir pão, não. Foi no dia que de fato não tinha nada. Não tinha nada, eu não cheguei a conversar com a minha mãe sobre isso, não. Nesse dia dos R$ 5 que a minha mãe mandou eu pedir, foi o dia que Deus usou eu já era mais velha e uma amiga chegou na hora que eu tava brigando com a minha mãe em relação a isso, de provar a Deus, e ela chegou com uma compra enorme. Depois eu conto essa daí pra vocês. Nesse dia do açúcar, eu não cheguei a perguntar nada pra minha mãe, não. Eu percebi que não tinha nada e minha mãe tava orando, e aí eu fui pra cozinha. E na cozinha tinha açúcar. E eu lembro que na escola tinha uns caras que vendiam uns pirulitos grandes, sabe? Que era tipo um caramelo. E eu lembro de ter perguntado pra um deles como é que fazia, né? E eles falaram, não, a gente enrola o papel, tudo, coloca nos buraquinhos e vai enchendo depois. Ponto. E eu lembro que nesse dia eu peguei uma frigideira, botei o açúcar, fui mexendo. E não, era uma panela grande, assim, que minha mãe tinha. E eu fui mexendo o açúcar ali, virou caramelo. Eu peguei minhas folhas de caderno, passei manteiga nas folhas de caderno e enrolei e fiz um monte de buraco no isopor que tinha lá e fui derramando isso daí. Botei na geladeira, botei uns palitos que tinha. E eu lembro que eu saí no prédio para vender, né? E eu voltei com mais de R$ 50. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu não sabia que essa minha primeira venda, eu tão nova, né? Fazendo 10 anos aí, sair pra vender com facilidade, desenrolar, sabe, sozinha, assim, resolver esse problema e voltar com dinheiro. E pra mim, na minha cabeça, era muito fácil fazer dinheiro por causa dessas experiências que eu tinha. Tudo que eu pegava na mão, eu fazia dinheiro. Então, pra mim era muito fácil, né, essa questão. Mas criada no evangelho, você aprende, você passa a instalar uma crença na sua cabeça que, tipo, o rico não vai entrar no céu. Você instala na sua cabeça, né, naquele versículo que tem o jovem que é rico e Jesus manda ele vender tudo para poder seguir ele. A intenção não era que ele fosse pobre para poder seguir Jesus, né? A gente entende errado essa questão. Jesus só queria mostrar pro jovem rico que o Deus dele naquele momento era o dinheiro, né? Então a palavra do Senhor diz que o dinheiro, as pessoas entendem que é a raiz de todos os males, mas na verdade é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, e a gente interpreta tudo errado, né? E pensa que para servir a Deus a gente tem que ficar pobre, né? E eu fui crescendo com essa ideia. E aí eu viajei, né? Fui vista pelo Vasco e fui jogar. E eu viajei, Deus usou minha mãe, meu pastor, e eles disseram que era de Deus eu ir, e me liberaram para ir, eu viajei. E eu lembro que não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para nada, gente, para levar nada, para tudo que eu queria levar, tipo toalha nova, queria levar as coisinhas minhas, sabe, que eu queria levar shampoo, essas coisas, não tinha nada, e Deus dava tudo. Então na minha cabeça ficou uma impressão de que tudo que eu precisasse, né, dentro do deserto, tudo que você precisa, Deus manda. Ele manda o maná para o dia, ele tem a coluna de fogo para lhe aquecer no frio, ele tem a nuvem de glória para o sol não lhe queimar, a água sai da rocha, o mar se abre. No deserto, tudo isso acontece. E como eu vi minha mãe nesse deserto toda a minha infância, na minha cabeça a gente tinha que viver no deserto, uma vida inteira no deserto. Então tudo que a gente precisasse, Deus ia dar. Então o que que acontece? Na hora que eu viajei, eu vi Deus fazendo tudo, passagem de avião, Deus dava tudo. Eu cheguei no Rio e eu fui jogar e aconteceram muitas coisas, mas não dá pra eu contar pra vocês aqui. Eu vou contando devagarinho aqui no canal, no meu canal. Eu vou contando essas experiências que foram muito marcantes, mas quando eu cheguei lá no Rio,
eu tive um encontro com Deus, né? 3 dias de encontro com Deus ali, muito marcante na minha vida. Eu queria muito essa experiência e eu e Deus num quarto e Deus se revelou para mim de uma maneira assim muito forte. E eu pude ver minhas misérias, eu pude entender que Deus me amava, eu pude entender que Deus tinha um chamado na minha vida. Nessa época eu já amava ser alta, eu já queria ser mais alta ainda, né? Porque quando você se encaixa em algum lugar que todo mundo fala a sua língua, você se sente bem, você passa a entender a sua identidade, você passa a entender quem você é. E eu, né, fiquei muito feliz com isso. E aí eu falei, não, agora eu quero ser mais alta. E eu passei a me amar e Deus me mostrou o amor que Ele tinha por mim. E foram 3 dias de experiência, tipo, de muita angústia que eu rolava para debaixo da cama, de muita dor, muita angústia, que eu pensava que tudo tinha sido. O meu tio me adotou e me colocou numa casa que ele tinha lá para morar e eu fiquei só naquela casa. E ali eu pude pensar eu pensei que todos os meus sonhos tinham ido por água abaixo, que tudo que eu tinha planejado que eu ia voltar para Recife humilhada. E ali eu chorei demais e Deus se apresentou para mim. E a partir dali em diante eu pude ver minhas misérias, eu pude ver o tanto que eu fui arrogante, porque a primeira coisa que acontece quando você se encontra de fato com Deus quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você percebe o tanto que você é sujo, o tanto que você erra, né? Essa luz se aproxima aqui, tem um sol aqui na minha janela. Essa luz vai se aproximando e você vai vendo suas misérias, entendeu? E ali eu percebi o tanto que eu fui grossa com as pessoas e que as pessoas não tinham nada a ver com meus problemas. Então eu comecei a ligar para todo mundo, pedir perdão, pedindo perdão para todo mundo que eu conseguia, amigo, família, todo mundo. E aquilo irradiou minha vida. Daí em diante, gente, eu passei a viver só no eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para tudo. Se eu faço o que o Senhor quiser de mim, Deus começou a me usar muito, cantando, pregando. Deus me revelava a palavra dele. Foram momentos assim surreais, mas que a gente só busca dentro do nosso quarto, nós e Deus. E a gente não adianta pular essa etapa nessa questão de tipo assim, você pode viver no meio de um movimento, você pode estar junto de pessoas que são cheias de Deus, você pode ter uma mãe cheia de fé, você pode ter famílias que tenham fé, mas se você não entender em Mateus 6, quando Deus diz assim, entra no quarto e fecha a tua porta, que Deus vai te ver, né? Não está dizendo que Deus vai te ouvir, está dizendo que Deus vai te ver. Que Deus vai te ver no oculto e é nesse oculto que Deus vai te responder. Então, se você quiser pular essa etapa tão pequenininha, que é esse processo de entrar no seu quarto e buscar essa presença, nada vai acontecer. Você vai ser simplesmente uma brasa que vai estar ali no meio do fogo. E quando você sair daquele movimento, essa brasa não vai sustentar o fogo, entendeu? E Deus é fogo e fogo consumidor. Então você tem que ter esse fogo fervendo dentro de você, entendeu? E aí sim você passa a incendiar todo mundo, mas a partir do momento que você entende sobre essa luz que tem que estar perto de você, lhe mostrando o caminho, o que está certo, o que está errado, trazendo a existência, mostrando o real, entendeu? Então, buscar essa presença não pode ser uma etapa que se pula, né? Não pode existir um processo onde, tipo, já que eu quero viver essa intimidade com Deus e não ter esse processo de buscar a Deus dentro do teu quarto. Então, o que que acontece? Né? Eu passei a ter essa experiência, tudo. E aí, Deus me levou nas quadras de basquete. E dentro das quadras de basquete, eu não sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. E Ele me deu um sonho, né? Que vinha um homossexual dentro desse sonho. Eu estava lendo um livro que o técnico me deu, um livro bem fininho, eu não sou de ler. Mas eu só li porque o livro era muito fininho. E aí nesse livro tinha uma mulher, né, que era esposa de um pastor, e aí ela contou a experiência dela, de que Deus deu um sonho para ela, e que veio um drogado, e que ela orou por esse drogado, e esse drogado foi liberto. E aí ela hoje tinha uma casa de recuperação, e ela contando tudo dentro desse livro. Eu consegui ler esse livro, tipo assim, menos de meia hora. E aí eu fui dormir, e nessa época tinha chegado uma jovem que veio parar no meu quarto, colocaram ela no meu quarto. E antes de chegar em Araraquara, né, lá em Jundiaí, quando eu cheguei em Jundiaí para jogar lá, Deus já estava fazendo milagres. Todos os testemunhos que eu contava, Deus operava. Tinha uma jogadora que era filha de pastor, que estava afastada, e ela chorou muito, e Deus começou a operar milagre lá mesmo em Jundiaí. E Deus começou a fazer coisas muito, muito grandes, né? Muito grandes através das vidas, nas vidas. E eu não sabia que Deus ia me levar até Araraquara e me levou. E quando eu tô lá no quarto, tudo, essa jogadora chegou e veio pro meu quarto. E eu tô lendo aquele livro, tudo. E na hora de dormir, eu falei pra ela assim:
foi a cochilada que a gente tirava para poder treinar, né? Entre o almoço ali, para ir treinar. E eu disse para ela, acabei de ler um livro que Deus usou uma pastora para um projeto grande e eu queria um dom, né? A gente ficou brincando, eu tinha acabado de conhecer ela, fazia uns 3 dias que eu conheci ela, e ela ficou brincando, nossa, que legal, então Deus dá dom, vamos pedir dom então. Deus já tinha feito um milagre dentro da quadra, né? Quando eu cheguei em Araraquara, o técnico mandou eu dar uma palavra e eu não sabia o que fazer, gente. Eu tava com a roupa de basquete lá, com a bola na mão. E eu comecei a falar de Jesus ali, falei sobre a cruz, tava passando a paixão de Cristo, né? E eu usei, né, sobre essa cruz e tudo. E aí no final Deus falou assim pra mim, pergunta se alguém quer aceitar Jesus. Deus falou, não, voz não, mas eu senti no meu coração. E eu, alguém aqui quer levantar a mão, aceitar Jesus? Gente, eu nunca tinha feito isso, nunca me ensinaram a fazer, né? Eu só fui criada na igreja e sabia que o pastor fazia apelo. E aí quando eu fiz isso, eu não sabia que as jogadoras iam levantar as mãos. E muitas jogadoras levantaram as mãos. Em 3 dias que eu cheguei, Jesus já foi salvando vidas. Eu não entendi esse movimento todo que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu só sei que essa jogadora tinha levantado a mão, né? E ela falou assim, vamos orar então pra Deus dar dons pra gente. Eu digo, menina, tu acabou de entrar no evangelho, tu já quer que Deus te dê dom. Não pede não, vice menina, que o processo é puxado. E a gente brincando tudo, eu só sei que eu peguei no sono, gente. Quando eu dormi, eu vi uma praia assim, deserta, sabe? Muita água, muita areia. E vi um rapaz correndo, chorando. E ele dizia assim, eu sou homossexual e eu queria que você orasse por mim, porque eu não tô feliz nessa vida, eu queria sair dessa vida. E eu não queria ser isso aqui, eu não escolhi isso pra mim. E aí eu dizia pra ele assim, não tem como você mudar. Você é assim, né? Você tem que se aceitar assim. E ele dizia, não, mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz assim. E se você orar por mim, eu vou ser curado, eu vou ser liberto disso, eu vou ser livre disso. E eu falei assim, mas não tem como você ser livre disso. Não, mas se você orar, eu vou ser livre. Eu digo, então tá bom. Ele põe a mão aqui na minha cabeça, eu botei a mão na cabeça dele no sonho. E na hora que eu orei, gente, ele saiu correndo assim no meio daquela areia, com tanta alegria, com tanta alegria. Tô liberto, gritando, tô liberto, tô liberto. E ao mesmo tempo apareceu um monte de vozes atrás de mim, assim, não acredita, é mentira. E na hora que aconteceu tudo isso no sonho, aquela força falou dentro do meu coração, uma voz linda, falou dentro de mim assim, muitos vão zombar, muitos não vão acreditar, muitos vão rejeitar, mas eu te chamei, vai e faça, e nunca duvide. E eu acordei, mas eu acordei muito assustada, com o livro na mão, eu dormi com o livro na mão. E eu acordei, eu digo, oxe, Deus vai me dar esse ministério então. Mas eu falei, não, Jesus, não pode ser. Eu não posso mexer com isso, eu nunca fui, né? Eu não tenho experiência para isso. Como assim? E aí eu comecei a chorar ali, aí a jogadora tava na cama dela. E aí ela acordou, né, comigo ali falando, delirando. E aí ela falou, eu contei, ela, o que aconteceu? Eu digo, eu acabei de ter um sonho. E aí eu contei esse sonho para ela. E aí, gente, eu só sei que ela pegou e virou e disse assim pra mim, então eu sou a primeira, põe a mão aqui na minha cabeça e ora por mim, porque eu quero ser liberta. E eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia que ela era, né? Tava todo mundo dizendo quando ela chegou no time, a galera fofoca demais. E essa garota já tinha sido expulsa de quase todos os times e ninguém mais queria ela. E Jesus levou ela até ali para ela receber essa salvação. Muitos já deviam estar orando por ela, né? Eu fui só um canal, apenas um canal. E eu só sei que ali, assustada com tudo que estava acontecendo, eu coloquei a mão nela. E eu comecei a orar, sem saber orar, sabe? Sem saber fazer nada, gente. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E eu só sei que quando eu terminei a oração, ela disse, então eu vou conseguir. Foram 4 meses de processo, de jejum, de muita busca a Deus, sabe, ali. E começou muita perseguição, e começou gente falar. E o técnico brigava comigo. Se eu souber que ela é e você tá coitando. E Deus me passou a ter um amor de mãe, mas um amor de defender essas pessoas assim, de olhar com outros olhos quando eu encontro com qualquer um. Os meus olhos são totalmente diferentes. Eu recebo eles com um amor tão grande que, tipo, eu não sei explicar pra vocês. Naquele dia eu acho que eu fui carimbada assim, ó. Você vai sustentar essa causa. E eu confesso pra vocês que Deus, o Espírito Santo, ele me revelou tanta coisa em relação a tudo isso, sobre os traumas da infância. São mais de 500, mais de 600 pessoas entrevistadas.
que eu trato, que eu tô junto, que eu conheço a história. E as histórias são uma desgraça, sabe? São de pais, são de lares destruídos, são de pessoas que estão ali, como é que eu posso dizer pra você? Que são vítimas daquilo ali. Aqueles que escolhem ser, que querem ser, que decidem ser, não é comigo. Esse ministério não é comigo, essa chamada não é comigo, de ficar forçando a pessoa. Não, mas você tá errado, tudo, não. Ele é livre para escolher o que ele quiser ser e não tô aqui para falar. Em relação a isso, é só sobre a minha experiência com Deus, daqueles que estão nessa vida e que não querem essa vida, e que nós temos um canal e a fé para orar e essa pessoa vencer e passar a ser aquilo que ela sempre desejou ser. Então, eu não sabia que Deus ia levantar essa jovem para estar andando comigo, para, tipo, toda vez que eu fosse pregar, ela dizer: eu fui e Jesus me libertou. Então, foi muito forte esse chamado. Onde a gente estava, Jesus mostrava alguém que precisava de ajuda. A gente mudou de time, e onde a gente estava, nos times que a gente ia, Jesus libertava jogadoras, e era coisa surreal que acontecia. Eu não sei se eu fazer um vídeo só para falar para vocês sobre isso aí. Se vocês quiserem, né? Vocês escrevem para mim se vocês querem. E aí, gente, passou. Depois de todo esse processo todo, e eu saí do basquete, aí eu falei assim, tá bom, Deus, não vai existir mais isso, né, fora do basquete. Então não tem mais como, eu não vou mais usar esse chamado, isso aí foi só no basquete, então agora eu vou viver uma vida normal, vou ser crente normal, casar e tudo certinho. E aí, gente, quando eu saí, tipo, as igrejas me chamavam muito para pregar. Vai pregar aí, jogadora, vai pregar, Jaqueline vai pregar. E era assim, pregação todos os dias, quase todos os dias tinha mensagem para pregar. Tinha convite. E não adiantava. Toda vez que eu subia no púlpito, Deus mandava eu falar sobre isso. E aí o que acontece? Pastores me perseguiram, expulsaram de igreja, sabe? Eu fui tida como um lixo, eu fui muito humilhada, sou até hoje, perseguida demais. O diabo, ele se levanta para lutar, mas ele já foi consumido pelo fogo. E ele já é um derrotado, nem a chave da casa dele ele tem. Muita força, né? E através de muito jejum que dá para expulsar castas de demônios, né? Que se alojam na vida das pessoas que não têm Jesus. Então, o que acontece? Que não tem essa luz, que não tem esse fogo. Então, o que acontece? Dentro das igrejas, Jesus começou a salvar, né? Pessoas que estavam ali dentro, que sofria, que queria ser liberto, mas que não sabia como. E Jesus me usou como um canal. E até hoje, gente, até hoje, Jesus me usa para ser esse canal. Onde eu tô, Jesus manda alguém que precisa de um milagre nessa área. Tá, mas Jaque, por que você tá contando tudo isso? Porque eu me casei, o casamento foi lindo. Eu vou contar pra vocês depois também, se vocês quiserem saber a história do meu casamento, foi lindo. E Jesus me deu um marido maravilhoso e tudo. E aí, quando eu casei, eu achei que eu ia ser só uma dona de casa, né? Tô feliz aqui, cuidando do meu marido e tal. E aí, Deus usou um pastor pra pedir 15 bombons pra dar de presente. Eu digo, eu não vou voltar a fazer doce não, nem bolo não. Eu só quero fazer a obra de Deus, eu só quero fazer a obra de Deus. E ele ficou implorando para eu fazer 15 bombons. E eu lembro que ele jogou o dinheiro pelo muro, porque eu não queria pegar o dinheiro. E foi uma fase onde o salário do meu marido não dava pra gente, pra sustentar, pra gente viver. E não pagava nem as contas, ele era sócio do irmão dele. E quando chegava no final do mês, assim, era muito triste, porque a gente queria comprar nossas coisas, a gente queria ter nossas coisas e não podia, porque o dinheiro não dava, não estava cobrindo as despesas. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiz esses 15 bombons. E aí, os bombons que sobraram, foi de tardezinha. Eu fui dormir e deixei os bombons em cima da mesa para meu pai comer. Nessa época, eu tinha trazido meu pai, que estava em abstinência. E Jesus libertou meu pai do álcool. E a gente estava cuidando do meu pai. Tava eu, essa jovem que a gente trouxe para morar conosco, meu marido e meu pai. E ela escutava eu dizer que quando eu era criança eu vendia as coisas. Eu vendia empada na praia, levava pastel para a moça vender na praia. E o que eu fazia? Eu vendia. E aí aqueles bombons que sobraram, o que ela fez quando ela acordou? Ela viu os bombons ali que sobraram e foi vender. E aí, quando ela voltou, ela me acordou, jogando dinheiro pra cima e dizendo, vai fazer mais bombom que a gente precisa vender, porque não deu nem pra vender pra metade do quarteirão.
Eu disse, mas você é louco, eu não vou trabalhar com isso, eu não vou fazer isso. Não, faça, porque tem muita gente querendo, a gente tá precisando de dinheiro. Eu digo, então tá bom. Pegamos aquele dinheiro, o André foi buscar mais chocolate e assim começamos novamente a fazer doce. E aí, gente, não vou falar pra vocês sobre as experiências, mas foi surreais de vender bombom na rua, sabe? Eu vendia 60 bombons numa caixa, ela com 60 bombons numa caixa, voltava com R$ 120 cada uma. Depois a gente dobrou as caixas, cada uma saía com 120 bombons, voltava com 240. Depois meu marido começou a vender também 2 caixas. Eu só sei que a gente começou a ganhar muito, 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 muito dinheiro. Mas existia uma crença instalada na minha cabeça de que quando vier dinheiro, se livre dele, para que você não se corrompa, para que você não perca o direito de ir para o céu, porque você não pode ser rica. Entendeu? Então sempre foi muito fácil. Se o dinheiro acabar aqui, eu pego alguma coisa, vendo e faço dinheiro. Mas aí, quando começava a ver muito dinheiro, que começava a encher muito a gaveta, encher muito a caixa, eu dava um jeito de me livrar. Então a gente começava a comprar picanha, chamar o povo para comer churrasco, para dar fim do dinheiro. E eu não sabia, isso era muito involuntário. Eu não sabia que eu estava tentando me livrar do dinheiro, que eu não queria ter o dinheiro, entendeu? E eu não sabia disso. Quando o dinheiro chegava, eu dava um jeito de dar um fim no dinheiro. E isso já era uma crença que existia dentro da minha cabeça de que esse medo de ter dinheiro, esse medo de ter posse, de ter riqueza, né? Esse medo de não ir para o céu por causa disso. E é uma desgraça quando você pega uma criança e começa a ensinar para ela que o suficiente que ela tem a salvação e que ela não tem que ter dinheiro, gente. E a criança cresce desse jeito, e eu cresci desse jeito, achando que a gente tinha que viver do maná, viver sempre no deserto, que a terra de Canaã não é pra gente, que não é pra gente viver, tomar posse e lutar pelo que é nosso. Não, que era só para viver ali, né, com o básico de hoje, que é o maná que desce do céu de hoje. E aí eu só sei que nós nos levantamos, né? A gente fez um ponto na coxinha de Bueno, e a gente começou a ganhar muito dinheiro, e era sempre assim, gente, era ganhando dinheiro e perdendo, ganhando dinheiro e entregando, ganhando dinheiro e dando pros outros. E nunca, nunca investindo, nunca fazendo nada que vocês imaginarem. Eu só sei que nessas brincadeiras aí, nós chegamos a ficar sem nada 2 vezes. E aí depois aconteceu muita coisa, a gente veio para Pouso Alegre. Depois eu conto para vocês as experiências, que elas são maravilhosas, únicas e perfeitas. E eu só sei que aqui em Pouso Alegre nós compramos uma lanchonete. E já estávamos aqui em Pouso Alegre, compramos uma lanchonete e nós falimos também. Quando eu comecei a ganhar muito, muito, muito dinheiro, comecei a ficar desesperada e dar um jeito de perder esse dinheiro. E aí nós ficamos sem nada na lanchonete. Perdemos tudo, as portas se fecharam e a gente ficou numa situação muito triste, eu e meu marido. Só tinha o dono da lanchonete abriu um cômodozinho que ele tinha pra gente poder dormir num colchão de casal, eu e meu marido. Eu lembro que a vizinha de cima, ela lavava a casa e não avisava. E a água entrava por debaixo, molhava a nossa cabeça, a gente acordava com a água na nossa cabeça. E ali eu fechei as portas da lanchonete, já falida, totalmente falida, já a terceira vez aí. E aí eu me lembro que a minha mãe soube da nossa situação. Enquanto isso, muita gente julgando a gente, criticando a gente, sabe, falando mal da gente. E aquela pressão toda, e eu muito triste, tipo, eu sou um fracasso. Eu nasci para dar errado, nada vai acontecer na minha vida. E aconteceu muita coisa. Eu só sei que minha mãe chegou, né? E você pensa que minha mãe vai vir salvar com um monte de dinheiro, mas não. A mãe já tinha vendido um imóvel para investir em mim e eu perdi. Então eu ficava com esse peso na consciência, entendeu? E o que aconteceu? A minha mãe chegou, foi negociando com as pessoas que a gente devia, porque eu e meu marido tava vivendo da comida que tinha sobrado da lanchonete. Os pão, a mussarela, eu lembro até hoje, os ovos. E a gente foi comendo de ver, entregou a casa que a gente tinha alugado. A gente colocou os nossos móveis na garagem da casa de um pastor, então nem na minha cama eu podia dormir. Não tinha espaço para colocar minha cama, era só um corredorzinho com um banheiro atrás da lanchonete. Nós passamos a dormir ali, manhã chegou e a gente dividiu o espaço com ela. E foram dias assim, mortais, né? Onde minha mãe começou a negociar com quem a gente devia e tudo. E abriu as portas de novo, com aquela força que ela tem, com essa garra que a minha mãe tem, que é surreal. Minha mãe, ela é tipo aquela coisa, né? A gente vai caindo, minha mãe chega e levanta a gente. E aí, gente, abriu as portas, negociou e começou a levantar a padaria, tudo, mas a gente começou a trabalhar tanto que era das 6 da manhã até 1 da manhã, entendeu? E quando a gente deitava já era hora de levantar. E não tinha mais tempo de buscar Deus, não tinha mais tempo de meus devocionais. O diabo deu um jeito de tomar todo o meu tempo.
e não dava mais para ler Bíblia, levantava já para abrir a lanchonete e virou padaria, e fazia feijoada, e fazia de tudo que vocês imaginarem. E não queria ter funcionário, não queria crescer, sempre com aquele pensamento pequenininho. Eu só sei, não dá para contar essa parte aqui nesse. Um intervalo para você tomar uma água, ir no banheiro, quem sabe. E nós vamos agora entrar no segundo vídeo. Infelizmente ou felizmente, não sei. Depois que nós fizermos esses 3 vídeos, eu vou começar a abrir parênteses para vocês conhecerem visita de anjo, muitas coisas que aconteceram que só tem como contar aos poucos. Mas agora a gente vai entrar no segundo vídeo e eu preciso que vocês se preparem. Eu queria muito falar só do resort, mas você precisa entender tudo o que aconteceu num contexto geral. E nesse segundo vídeo, nós estávamos na lanchonete e eu vou receber ligações depois de muito tempo que a gente tá aqui, acho que mais de um ano, né, amor? Que a gente tá aqui, que as pessoas começam a procurar Jaque Bolos, né? E a gente não sabe como, de repente, alguém nos encontrou, porque as portas que nós batemos, elas se fecharam para nós. A gente tentou ir em decoradores, buffet, a gente foi em eventos de noiva e acabou que ninguém deu bola. Então eu me recolhi, disse, vou ficar na lanchonete mesmo, depois a gente faz algo grande e avisa que estamos na cidade, mas não precisou. Nós recebemos a primeira ligação e agora vocês vão pro segundo vídeo para entender tudo que aconteceu e vai ser onde a gente monta uma grande empresa e a gente toma um tombo, o pior tombo da nossa vida. E eu espero que você possa aprender muito com isso. Não foi fácil contar comigo que você foi chamado para prosperar e que o diabo não vai mais tirar essa bênção de você. Vamos embora para o segundo vídeo?